Seguimos com notícia, uma pesquisa, melhor dizendo, realizada por cientistas de uma universidade da Inglaterra, concluiu que fazer mais exercícios físicos pode ajudar a melhorar as habilidades cognitivas das crianças, além de reduzir as chances do surgimento de doenças como a obesidade. A repórter Tiara Castilho conversou com uma especialista sobre esse assunto e a gente vai acompanhar agora. A atividade física na infância é essencial na vida das crianças. E seja durante uma brincadeira com os amigos ou até mesmo na escola, no momento do pátio ou nas aulas de educação física, é fundamental que os meninos e meninas aprendam essa lição. Além do colégio, é preciso que os pais ou responsáveis estimulem nas crianças esse desejo de movimentar o corpo. Na infância é preciso gastar energia e a melhor forma é praticando atividades físicas. Além de divertido, isso garante uma vida mais saudável. A obesidade infantil é um dos problemas de saúde pública mais preocupantes. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 124 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo estão acima do peso e a prática regular de atividade física é essencial. Para a gente falar sobre esse assunto, eu converso agora com a médica pediatra, doutora Larissa Trivelato. Seja muito bem-vinda à TV Pai Eterno. E eu já começo, então, querendo saber da senhora para explicar quais os principais benefícios da atividade física na vida da criança e do adolescente. Olá! Olá, muito obrigada. Gostaria de agradecer o convite, né? Eu vou pensar, então, vamos dividir essas crianças, né? A gente pensa em crianças, às vezes, de uma forma geral, mas se nós pensarmos por idade. Até 5 anos, a gente recomenda atividades, então, atividades mais recreativas. E aí, ali, o movimento, a interação social, seriam mais o foco dessa atividade física, né? Lógico, traz benefícios para a saúde, controle de pressão, controle de glicemia, mas o foco maior mesmo nessas crianças pré-escolares, que a gente fala que são os menores de 5 anos, é o movimento. O foco deles não seria uma atividade competitiva, né? Não nesse ponto, mas uma atividade assim, de movimento, de interação social, de contato com a natureza, estar fazendo uma atividade fora de casa, mudando de ambiente, tendo contato com outras pessoas. E aí a criança maior, entre 5 e 12 anos, que a gente já vai mais para as práticas esportivas, escolinhas, né, esportes, lógico que entra toda essa atividade de movimento, mas aí já entra a disciplina, né, já entra uma coisa mais estruturada, com regras. Então, a parte social continua sendo desenvolvida, e nós temos esses benefícios do movimento, da criança estar fazendo controle de pressão, controle de colesterol, controle de glicemia, obesidade, que hoje é uma pandemia, né? A gente podia colocar assim, porque a gente tem no mundo todo essa questão, né, da obesidade na infância e na adolescência, e que a atividade física está aí para reduzir os danos, né, dessa situação tão grave que é gerada por erro alimentar, por falta de movimentação, por tempo em tela muito intenso, e a atividade física vem diminuir esse tempo em tela. Então, a gente pode extrapolar a atividade física feita só na escola, que às vezes são 2 horas, né, aquela educação física, né, e colocar outras atividades para essa criança já pensando até atividades competitivas mesmo. E no adolescente, o controle de estresse é muito importante, a atividade física, né? A gente tem adolescentes menos estressados, com menos questões emocionais, quando esse adolescente está envolvido com alguma atividade física, que é uma questão também muito importante hoje na nossa sociedade. Nos nossos adolescentes que ficaram confinados, a gente precisa conversar sobre isso, né? Os nossos adolescentes, as nossas crianças ficaram confinados por 2 anos, não tiveram essa interação social, então a gente está tendo muito nível de estresse, de depressão entre essas crianças, entre esses adolescentes, e que a atividade física vem amenizar. Estudos mostram que até questões de traumas são amenizados, né, e de conexões cerebrais são formadas em crianças que realizam atividade física. Certo. Quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que números altos, né, e até estudos mostrando que a obesidade infantil ela deve aumentar nos próximos anos. É claro que a gente sabe e imagina que a atividade física ela deve ser acompanhada de uma boa alimentação, doutora? Com certeza, na verdade, sim. Em relação à obesidade, o principal ponto é a alimentação, tá? Alimentação e o uso de industrializados, o de ultraprocessados, né? A gente foi para um caminho que a gente abandonou o natural. Existe até uma campanha para a gente tentar descascar mais e desembalar menos, né?
essa campanha, o tema dela é essa, porque justamente por isso, eu acho que em relação à obesidade, a questão central ali está a alimentação. Só que bons hábitos e a atividade física entra como um bom hábito, né, de vida, diminuem o risco de obesidade, né? E levam a criança a ter até uma alimentação mais saudável, principalmente em jogos de competição, em que a criança busca um desempenho, né, o adolescente principalmente. Então ele vai ver esse foco que às vezes na casa não tem. E quando a gente fala sobre criança ali entre os 5, 10 até 12 anos, existe um tempo ideal? Por exemplo, a gente sabe que os adultos, o ideal é fazer pelo menos meia hora de algum exercício físico por dia. E a criança, ela tem um limite de tempo? É importante não extrapolar alguma quantidade de tempo com relação à atividade física? Em relação à criança, uma coisa que é extremamente importante é respeitar a criança, né? E o que é respeitar a criança? Então, por exemplo, se a criança for fazer uma atividade física em uma escolinha de futebol, então a gente tem um limite, não tem que fazer todas as crianças fazerem o mesmo tanto de tempo, fechado, entendeu? A criança vai enquanto está bom para ela. Não levar a criança à força. Atividade física não é para ser uma tortura, uma obrigação, no sentido assim de que, por exemplo, a criança não quer ir, já está cansada, ou colocar muitas atividades, lógico. Porque tem às vezes famílias que querem suprir isso, e às vezes colocam uma escolinha de futebol seguida de uma outra atividade física, de uma natação, todos os dias da semana. Fica pesado para a criança. A criança precisa brincar livre. O brincar livre também é uma atividade, né? Então, assim, a gente tem que também ter a dosagem, não um número certo, mas ter a dosagem da criança, do cansaço da criança. O que essa criança está sendo prazeroso? Até onde está sendo prazeroso fazer essa atividade? Perfeito. Muito obrigada, viu? Por nada. Foi um prazer. Qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês. É isso, exercício físico é importante para todo mundo, né? Inclusive para as crianças.